Nós estamos estudando a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 22. Veja lá com sua Bíblia. Hoje eu queria avançar bastante no estudo deste capítulo. Mas se hoje eu conseguir explicar uma palavra para você, vai ser muito. Porque tem muita riqueza no que está contido nesta parábola. O que eu percebo na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus, é que o Senhor sempre tem o melhor para a minha vida e para a sua. Amém? O Senhor tem sempre o melhor para a minha vida e para a sua. Nós é que escolhemos as coisas ruins da vida. Nós é que tomamos caminhos que levam à rua sem saída, a bater de cara com a parede, mas o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. E quando eu vejo a parábola do banquete, desse casamento, as bodas do noivo, eu percebo que essas bodas é algo extraordinário, do qual nós não temos a visão nem a magnitude do que está contido nesta palavra. E eu vou tentar hoje, com minhas poucas palavras e com pouco estudo e conhecimento que eu tenho diante da soberania e da grandeza da ciência de Deus, tentar explicar o que é tão grande e formidável para Jesus e para nossas vidas hoje. Vamos ler. Eu quero ler e chegar pelo menos até o verso 5 ou até o verso 4, vamos ler. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei um banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder falar da Tua palavra aos meus irmãos. É uma honra, Senhor Deus, servir ao Senhor. É uma honra, Senhor Deus, falar da Tua palavra. É um privilégio maravilhoso, Senhor Deus, poder compartilhar as coisas do Teu reino. Que o Senhor Deus possa fazer com que eles possam deslumbrar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado à minha vida. E eu tenho certeza que é o desejo do Senhor para essa igreja. Que eles conheçam a Tua palavra e conheçam tão profundamente, que estejam alicerçados na rocha, no Evangelho do Senhor. Venha, Senhor Deus, agir nessa noite, nesse lugar, em nossos corações, e que nossa mente e nosso coração esteja focado na Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Bem, o que eu quero só citar essa última parte do versículo 4, quando o Senhor Jesus diz assim: venham para o banquete. Na verdade, nós vimos na mensagem passada que esta segunda comissão que ficou encarregada de anunciar esse banquete é a segunda comissão que Jesus deu pontapé inicial. Jesus é que começou, é a geração da graça, é a comissão da graça de Jesus. E que vimos também que a marca desta geração que prega a graça é a rejeição. As pessoas iriam rejeitar a graça, iriam rejeitar o convite, iriam rejeitar o banquete do Filho do Rei. Só que o que nós percebemos é que Jesus diz: vinde. A outra tradução mais antiga diz: vinde às bodas, vinde, venham para o casamento. Houve um convite para todas as pessoas, houve um convite para todos os que faziam parte do povo. O convite para o reino de Deus não é algo exclusivo
para algumas pessoas especiais. O convite é preciso ser dado para todas as pessoas. Não podemos negar o conhecimento do convite a ninguém. Você sabe quem vai ser salvo? Você sabe? É por isso que você precisa anunciar o convite. A maior besteira que uma pessoa cristã diz, fulano não é predestinado. Como é que você sabe disso? Você não pode, o crente não pode abrir a boca para dizer isso. Vocês estão entendendo? Porque essa é uma questão muito pessoal entre a pessoa e Deus. E nós não temos. E aí quando nós abrimos a boca para falar essa grande besteira, o que é que acontece? Nós começamos a tomar o lugar de Deus. Fulano é, fulano não é. E aí é um erro. Há um grande erro. Nós não podemos ser juízes. Todos devem ser convidados para a festa do Filho do Rei. Todos. Todos precisam saber. Todos vão? Não, mas todos precisam saber. Vocês estão entendendo? Amém? Todos precisam saber. Nós precisamos entender que o Senhor nos deu, nós somos a continuidade da igreja primitiva. E a igreja primitiva, os discípulos dos apóstolos e os discípulos dos discípulos tinham essa mentalidade desta parábola. Todos precisam saber do convite. O casamento é uma honra, é uma honra ao filho do rei. Afinal de contas é esse o convite, o casamento do filho do rei. Mas, na verdade, são os convidados que devem se sentir mais honrados por serem convidados. Ser convidado para a boda do filho do rei é uma graça extravagante. Porque, como já vimos, não é algo que é comum para o rei chamar qualquer pessoa para o seu casamento. Ele chama pessoas do seu nível. Ele chama pessoas da família, ele chama pessoas que têm um nível de realeza, mas não, esse rei, ele faz questão de chamar a todos, de convidar a todos. O convite não está falando de um jantar em um restaurante chique e caro na cidade de Fortaleza. O convite não está falando de um casamento de um amigo seu, muito rico e ostentador, em um resort chique à beira da praia. O convite não é uma festa que vai durar uma noite de um sábado e logo no dia seguinte você retorna à sua vida comum. O convite é para o banquete do rei. O convite para as bodas do Cordeiro tem a ver com a maior graça que eu e você poderíamos receber enquanto temos vida, enquanto vivemos nesta terra. A graça da salvação em Cristo Jesus, de ir morar no céu de Deus. Amém? O banquete tem a ver com isso. O banquete tem a ver com salvação. O banquete tem a ver com a graça salvadora. O banquete tem a ver com ir para o céu. Não tem a ver com comida. Afinal de contas, mesmo Jesus tendo muitos momentos com os discípulos de muita comida, o foco não era a comida. O foco era a salvação. Jesus falou onde seria esse banquete nupcial e quem seriam as pessoas que iriam ter condições de entrar neste banquete. Jesus falou isso lá no Evangelho de João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14, um versículo conhecidíssimo seu. Ele mostra em apenas 3 versos, no verso 1, verso 2, verso 3, quem são as pessoas que vão poder ir para este banquete. João 14, verso 1 diz assim, acharam, irmãos? Vamos ler. Não se turbe o coração de vocês.
Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Primeira coisa que a gente vê nesse versículo é que os convidados, eles precisavam crer. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: o convidado precisa crer. Os convidados devem ser pessoas de fé. Amém? Diga: eu preciso ser uma pessoa de fé. Pessoas que andam pela fé, pessoas que vivem pela fé, pessoas que planejam sua vida pela fé, pessoas que conquistam pela fé, pessoas que trabalham pela fé, pessoas que caminham na fé, pessoas que crescem na fé, pessoas que amadurecem na fé bíblica, na fé em Jesus. E qual fé? Essa fé que ele está dizendo aqui. Ele diz: aquele que crê em Deus e no Filho. Amém? Diga: eu preciso crer em Deus e no Filho. Tem gente que acha que eu creio em Deus, mas não quer nada com o Filho. Não existe isso. O apóstolo João, quando ele escreveu os últimos capítulos do Evangelho de João, ele disse assim: Jesus realizou muitos milagres que não foram escritos no livro, mas os que foram escritos é para que os que leem creiam em Jesus, que ele é o Cristo e que ele é o Filho de Deus, e que crendo nele tem vida em seu nome. Olha só. Então, quando eu creio no Evangelho de Jesus, porque o Evangelho, como disse Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu creio no Evangelho de Jesus, no que está escrito, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Evangelhos, quando eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu estou pegando o ingresso desse convite. Amém? O que é o Evangelho de Jesus? Pergunte para o seu irmão: o que é o Evangelho de Jesus? Responda para o seu irmão: o Evangelho é o convite. Amém? Jesus anunciou que os homens, os seus discípulos, os seus servos, os servos do rei deveriam anunciar: venham ao banquete. Hoje nós fazemos o mesmo convite. Como? Pregando o Evangelho, porque o Evangelho é o convite. Repete comigo: o Evangelho é o convite. E o convite é sério. Amém? O convite é sério. Quem convidou nunca errou. Quem aceita o convite passa a ter fé. Quem passa a ter fé no Evangelho de Jesus passa a ter vida eterna através de Jesus. E detalhe: convites têm data de validade. Jesus contou uma outra parábola que você vai ver também no Evangelho de Mateus, que foram convidados e aí teve uns que chegaram atrasados. E aí acharam que batendo na porta, a porta ia se abrir. Ele disse: não, convite tem data de validade. Tem gente que acha que vai poder responder ao convite na hora em que bem quiser, ou na hora de uma doença, na hora de um aperreio. Não dá tempo não. Não dá tempo não. O Evangelho é o convite, e como é um convite, precisa ser atendido imediatamente. Há um lugar que Jesus chama aí de casa do meu Pai. Tem assim na sua Bíblia, em João, no Evangelho de João, né? João 14, né? Ele chama de na casa de meu Pai, não é assim? Tem muitas moradas. Esse lugar que vai ter esse banquete é chamado de casa do Pai.
Só o fato de Jesus chamar esse lugar dessa forma, de casa do meu Pai, deveria trazer paz àquele que aceita o convite. Deveria atrair todos aqueles que são convidados. É um lugar que tem um dono, como Jesus disse, tem um dono. E o dono é o Pai dele. O dono desse lugar que vai ter o banquete é o Pai dele. E na parábola de Jesus, o dono, na parábola de Jesus em Mateus 22, o dono é rei, soberano, manda e desmanda. Essas expressões que eu estou pregando aqui para você sobre que ele é Pai e que ele é Rei, devem gerar em nós, crentes em Jesus, vontade de ser acolhido pelo Pai e temor por esse Deus que é soberano, poderoso e dono de todas as coisas. Por ele ser Pai, por ele ser Rei, você percebe que ele manda e desmanda, mesmo que a gente veja o império das trevas tão forte neste tempo. Não esquece que tem uma casa que está acima das casas, das mansões desta terra. Existe um governo, existe um rei soberano que está acima de todos os decretos, de todas as maldades, de todas as tiranias desta terra. É o governo do nosso Deus. Amém? Jesus, ele participou da preparação deste lugar. Eu acho isso maravilhoso. Porque ele diz, como é que diz João 14? Eu vou preparar esse lugar. Está escrito assim? Olha só o que ele está dizendo. Ele participou da preparação desse lugar, assim como ele participou da criação da terra para a humanidade. João, quando descreveu Jesus como este homem Deus que prepara todas as coisas para um homem, para o homem que crê, ele disse assim, ele estava com Deus no princípio, por meio dele foram feitas todas as coisas, por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, este lugar foi preparado de uma forma muito especial para aqueles que creem, amém? E não foi qualquer pessoa, não foi um anjo que preparou, foi o próprio Jesus. Oh, glória a Deus! O próprio Jesus olhou todos os detalhes deste banquete para a minha vida e para a sua. Quantos estão entendendo? Minha oração hoje é que você compreenda tudo que estou pregando aqui, porque tem coisa demais. Jesus quer os convidados para ele, como diz João 14. Eu quero que onde eu esteja, você esteja também. Eu virei buscar vocês para mim. É isso que ele diz. Vou buscar vocês para mim. Onde ele está, ele quer que nós estejamos. E onde ele está, ele estará para todos sempre, eternamente. Ele também quer que estejamos com ele eternamente. Jesus deseja que eu e você estejamos onde ele está. Aonde, Ronaldo? Na casa do Pai. Jesus está nos chamando para sermos filhos. Amém? Lembra daquela mulher que diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, cura minha filha. Jesus era a mulher sírio-fenícia. Jesus disse, não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa que caem, da mesa dos filhos. O que Jesus estava querendo dizer? Tem uma mesa, e que essa mesa é para os filhos de Deus. Amém? Entenda. Não são empregados que sentam à mesa, não são conhecidos simpatizantes ou crentes de uma placa denominacional, são filhos de Deus.
Amém? De acordo com as informações que o próprio Jesus nos deu, quando ele andou de forma corpórea aqui entre os homens, neste lugar onde vai haver esse banquete, todo aquele que nele crê vai participar desse banquete. Veja o que ele disse na ceia, quando esteve com os discípulos lá em Mateus 26. Mateus 26, versículo 29. Mateus 26, versículo 29, olha o que Jesus disse. Vamos ver o 28 para a gente entender melhor. Tem muito a ver com o que eu vou falar ainda. Versículo 28. Isto é, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo com vocês. Aonde? No reino do meu pai é aonde? Na casa do pai. Amém? No reino do meu pai. E ele está dizendo o seguinte: um dia vocês vão sentar comigo à mesa, vão tomar vinho comigo. O vinho tinha duas simbologias para o judeu, e o judeu sabia muito bem disso. Primeiro é a alegria, e segundo, prosperidade. Sabia disso? Prosperidade. O rico não tomava qualquer coisa, tomava vinho. Então, quando se fazia casamentos, não podia faltar o vinho, porque era um sinal de muita alegria e muita prosperidade. Então, quando Jesus diz para mim e para você que nós vamos um dia sentar na mesa com ele, esses discípulos vão estar lá também para tomar o vinho de Cristo, um novo vinho, que não é um vinho comum como o daqui da terra, um novo vinho, que ele faz questão de colocar a palavra novo aí na Bíblia, né? É um novo vinho. Ele diz o seguinte: vocês vão participar das prosperidades do meu reino, vocês vão participar da alegria do meu reino. Oh, aleluia! Vocês estão entendendo a seriedade do negócio? Ele está garantindo, não é qualquer pessoa que está falando, é o próprio Jesus. Igual a ele, hoje vocês não vão beber mais. Mesmo que vocês façam aí várias santas ceias, o ano todo aí, não vai ser igual. Igual aquele dia lá, com Jesus na ponta da mesa, só lá. Vocês estão entendendo? Só lá. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Estou complicando muito? Não. Jesus me queime se eu complicar as coisas hoje aqui. Como ele disse que seria esse banquete? No banquete teremos a presença de Cristo à mesa. Amém? Bebendo o vinho da conquista. Oh, glória a Deus. Que os vinhos também eram para isso, né? Para celebrar as vitórias, as conquistas, né? Isso, amém? Qual conquista Jesus estará celebrando? A da cruz? A da ressurreição? Qual? Deixa eu falar de algumas coisas dessa conquista, para que o Espírito de Deus enche a tua vida aí da alegria, da pré-alegria deste dia. Amém? Jesus irá celebrar o fato de triunfar sobre o pecado que te condenava. Jesus irá celebrar o fato de triunfar sobre o poder da morte eterna que te assolava. Jesus irá celebrar o fato de triunfar sobre a condenação que estava sobre tua vida, te condenando ao inferno, e que ele rasgou a cédula que te condenava.
Jesus irá celebrar o reinado dele na tua vida, te transportando das trevas para a sua maravilhosa e infinita luz. Ele irá celebrar o fato de ter você como filho de Deus, sentado na mesa de Deus ao lado dele. Aleluia! Você entende isso? Por que ele não celebra esta ceia antes de você chegar lá? Porque é importante que você esteja lá. Ele precisa celebrar que você está lá. Oh, aleluia! É celebrar você em honra a ele, porque ele vai estar na ponta da mesa. Ele celebrará a sua obra de resgate por sua vida, meu irmão. Você sabe, para entender o que está nesse pequeno versículo do Mateus 22, 4. Venham ao banquete. Venha a esse banquete onde ele vai celebrar a tua salvação. Você vai estar contente, mas ele vai estar mais ainda. Amém? Mais ainda. Quem disse que eu e você merecemos esse convite, esse privilégio de estar com ele à mesa na casa do Pai? Quem foi que disse que você tem que fazer por merecer? Eu tenho que fazer por merecer. Não, você vai para lá por pura graça. É pura graça, é um favor imerecido de Jesus está dando para você. Só o fato de você ouvir o convite é um favor. É um favor. Se você ouvir o convite e atender, eita, começou um dos grandes mistérios da humanidade na face da terra. Vamos ver como é que fica o convidado, gente, porque eu já estou vendo aqui como é que fica Jesus. É bom a gente ver como é que o convidado tem que ficar. Mateus capítulo 9, versículo 15. Mateus 9,15, veja comigo por favor, para você entender como é que tem que ficar o convidado diante do convite desse banquete. Aí você vai entender porque que aquelas pessoas rejeitaram, você vai entender porque que aquelas pessoas não quiseram ir. Porque não tiveram esse coração dessa forma aqui, ó. Mateus 9,15. Acharam? Jesus respondeu, é assim? Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Aleluia. Tem essa pergunta na sua Bíblia? Presta atenção isso aqui. Qual é... Olha, Jamila, como é que é as coisas. Quando a gente pensa na morte, a gente pensa que vai chegar lá no céu assim, ó. Morri. Ô, desgrama. E o meu filho? Como é que eu vou cuidar? Como é que vai ficar o cuidado da minha casa? Quem vai sustentar meus filhos? Tem gente que acha que todo mundo pensa assim. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Porque acha que aí entrar no céu desse jeito assim, poxa vida, tão jovem. Olha o que Jesus está dizendo. Como é que vai ficar de luto diante dele, o autor da vida? Como é que vai ficar de luto perto dele? A Marta e a Maria ficaram doidos sem entender isso, né? O irmão delas morreu. Como é o nome do irmão da Marta e da Maria? O Lázaro. Aí Jesus diz, não, ele vai voltar à vida. Ah, Jesus, eu sei, lá no último dia, não. Onde Jesus passa, não tem espaço para a morte. Amém? Se ele fez isso aqui, quanto mais lá. Ele é o autor da vida. O fato principal é que, como pode os convidados, quem está falando dos convidados, do noivo? Somos nós, amém?
os convidados do noivo, voltando para a parábola. Como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Então, nesta mesa, neste banquete, não vai ser um banquete do luto, num banquete de, ai meu Deus, como é que vai ficar a minha mãe que não ouviu falar de Jesus? Não vai ter esse tipo de pensamento. Só tem uma ideia: eu estou feliz porque eu estou aqui com Jesus. Eu estou feliz porque a vida dele emana nessa mesa. Estou feliz porque nessa mesa ele está. Ele prometeu e ele está cumprindo. Os convidados devem ficar felizes quando forem convidados. Por que que eles ignoraram Jesus? Por que que eles ignoraram e rejeitaram? Por que que eles não quiseram ir? Porque o convite não é para todo mundo. É dado para todo mundo. Muitos são chamados, tem no próprio capítulo 22. Mas são poucos os escolhidos. Os convidados devem honrar o convite para essas bodas, para esse casamento. Tem que honrar, porque se não honrar o convite, presta atenção, você vai se dar mal, mesmo obedecendo ao convite. É o que a gente vai ver. A parábola de Jesus, em Mateus 22, é dividida em 3 pedaços: o convite, o castigo e o gaiato que entrou na festa sem a roupa adequada. Tem essas 3 divisões. Eu estou tentando sair do convite. Estou tentando sair da primeira parte da parábola. E eu não consigo ver uma parábola tão rica, tão cheia de conhecimento. Parece que o evangelho de Jesus se resume nesta parábola. Somente em Mateus está escrita esta parábola de uma forma muito especial. E Jesus escolhe falar aqui nesta parábola o que ele vivia, o que ele fazia, como era o trabalho que ele ia ter e como iria ser o céu. Então ele falava do tempo presente e do tempo futuro em uma só parábola. Eu não consigo ter a mente capacitada dentro do meu cérebro minúsculo diante de Deus, compreender como é que o salmista Davi, no Salmo 23, cantou a pedra do que estava acontecendo, do que ia acontecer 1000 anos depois. Jesus nasceu 1000 anos depois de Davi. Como é que Davi no Salmo 23 cantou a pedra, dizendo no Salmo 23: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Davi era rei? Sim. E ele sabe que ele está sentado na mesa de um rei mais poderoso do que ele. E o cálice está com vinho. E esse cálice dele transborda de vida, transborda de alegria, transborda da presença, transborda do poder, transborda da presença maravilhosa do seu rei diante de si. Davi, 1000 anos antes de Cristo, consegue deslumbrar esse banquete. 4 verdades que estão no Salmo 23. Diz: preparas uma mesa para mim. Mostra a mesma verdade que está no que Jesus disse. É Ele que vai preparar o banquete. É Ele que vai preparar o lugar. Amém? É Ele que vai preparar. Davi já deslumbrava isso. Outra verdade: o banquete são para os que são servos dele, para aqueles que são dele. Outra verdade: é uma honra, como dizer, tu me honras, ungir a minha cabeça, é uma honra estar no banquete de Deus, é uma honra. Outra verdade: o cálice de vinho é transbordante de alegria. O mesmo, ele está deslumbrando. Gente,
Você diz assim, é coincidência. Coincidência, não existe coincidência na Bíblia não, irmão. É Jesuscidência. As pessoas, os caras escreviam as coisas dirigidas pelo Espírito de Deus sem deslumbrar direito, mas só que hoje a gente consegue fazer as conexões e o link. Os judeus deveriam honrar e tratar Jesus assim na mão, de forma acolhedora, enaltecida, de forma honrosa, pois tudo que os judeus acreditavam sobre o Messias das Escrituras só podia se cumprir numa pessoa, na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus diz, olha, vocês deviam me tratar bem, nós somos filhos de Abraão, por isso mesmo. Vocês não são filhos de Abraão? Abraão viu o meu dia e se alegrou. São filhos de Abraão original. Não, são filhos de Abraão não, são filhos do diabo. Porque se fosse filho de Abraão, ia tratar Jesus como Abraão. O que eles fizeram quando viram Jesus? Segundo a parábola de Jesus, eles não quiseram vir. Eles não deram atenção e saíram, rejeitaram o Evangelho. O convite ao Evangelho. Você vai ver isso hoje demais. Eu chamei, mas não quis vir. Já passou por isso? Rejeitou, não quis, ignorou. Você vai, o Evangelho da Graça faz isso. Entendeu? Aí a gente encontra um bocado de patati patatá no reino de Deus, fazendo um bocado de pirueta para atrair as pessoas, viu, gente? Jogo de luz, ar-condicionado, show pirotécnico, músicos contratados profissionais, né? Pessoas que falam a voz assim. Havia uma igreja ali que o cara não pode nem ser careca que nem eu. Tem que ter um topete assim bonitão que nem o do Benjamin, sabe? Barriga não pode ter, tem que ser um modelo. Aí, nossa, eu tinha uma aluna minha que ia para essa igreja. Eu bolava de achar graça dando aula para ela. Ela dizia assim, eu só vou por causa do gostoso do pastor. Aí eu perguntava assim, e a mensagem de domingo como é que foi? Eu lá quero saber da mensagem, o homem é lindo demais. Vocês estão entendendo a ideia, a malaquice, como a gente diz, né? Por trás, né? Então, aquele pastorzinho careca, gordinho, de óculos, aquele assim, a pessoa bíblia, não tem mais, irmãos. Não tem mais. Porque estão fazendo de tudo para atrair as pessoas, não para o Evangelho, mas para o entretenimento, para as suas carnalidades, para aquilo que alimenta os seus olhos, as suas consciências. Jesus viveu o seu ministério com base nesta parábola. Eu acho maravilhosa essa parábola por causa disso. Jesus passou o seu tempo na terra vivendo de acordo com esta parábola. Eu estava dizendo com a Michelle em casa, se esta não é a parábola mais importante de Jesus, é uma das mais. Eu acho todas as parábolas maravilhosas, mas esta para mim é extraordinária. Por quê? O que se percebe é que Jesus, por onde andava, trabalhava e vivia com base nessa parábola. Como assim? Vamos entender? Marcos 3,13. Evangelho de Marcos 3,13. Veja rapidinho. Vamos ver esses versículos aqui. Marcos 3,13. Olha o que diz. Acharam? Jesus subiu ao monte, chamou para si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Lembra o que é da parábola? Lembra o que ele falou sobre preparar o lugar para que onde ele esteja, estejam eles também. Amém? Estão entendendo? Jesus quer as pessoas, como os discípulos andavam com ele, pertinho, junto. Para ele diz, chamou para si. Tem assim na sua Bíblia? Ele chamou para si. Ele não chamou para participar de um treinamento. Ele chamou para si. Eu quero que vocês participem da minha vida. Eu quero que vocês participem das coisas da minha vida, das coisas do meu reino, das coisas da minha palavra, do meu evangelho. E os caras entenderam isso. Então Jesus vivia dessa forma. Olha o outro versículo, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. Veja comigo.
Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: acharam? Venham a mim, todos que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Jesus trata as pessoas como convidadas. Venham. Ele é um dos caras, ele é a pessoa principal que começa a segunda comissão que sai para convidar as pessoas. Ele diz: venham, 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 venham. Todos estão convidados. Todos que estão cansados e sobrecarregados, venham, venham, venham. Então Jesus trata as pessoas como seus convidados. Por isso que Jesus, você não vê Jesus tratando mal ninguém, porque todo mundo é convidado. Todo mundo é convidado. Jesus está chamando todos. Jesus gostava dos pobres, dos fariseus. Não, Jesus não tinha esse negócio. Vê o Nicodemos. Nicodemos era um fariseuzão. Jesus chamava todos. Todos. Até gente do Sinédrio se convertia a Jesus. Todos. O evangelho é para ser pregado a todos, sem distinção. Então Jesus tratava todos como convidados. É em Lucas capítulo 19, veja aí comigo. Lucas 19, 9. Eu acho que é a história do Zaqueu, não é isso? É. Jesus entra na casa de Zaqueu, janta na casa de Zaqueu. Zaqueu se converte, né? Começa a devolver tudo que ele havia roubado e restitui bem mais às pessoas que ele roubou. E lá no versículo 9, Jesus diz assim, hoje, tem assim escrito na sua Bíblia, versículo 9, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é, o quê? Filho de Abraão. Ele festeja a salvação e a fé daqueles que atendiam o convite dele. Então, Jesus prega a todos, anuncia a todos e diz: o reino de Deus está próximo. E quando os convidados atendem ao convite, ele celebra. Hoje houve salvação nessa casa. Hoje alguém pegou o convite. Amém? Ele diz, ele ainda chega em outro texto dizer que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando você pega o convite e se agarra com o evangelho de Jesus, tem uma celebração nas regiões celestiais. Aleluia. E aí em Lucas também, capítulo 19, versículo 40, veja o que diz. Lucas 19, 40, olha o que fala. Eu digo a vocês, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Quem pega o convite fala de Jesus. Quem pega o convite do evangelho fala do evangelho. Amém? Oh, aleluia. E quando você vê um crente calado que não fala de Jesus, presta atenção. Você tem que não tem que perguntar por que ele não prega o evangelho. Tem que perguntar assim: por que você não pegou o convite? Por que você não pegou o convite? Por que você não pegou o evangelho de Jesus? Por que você não aceitou o evangelho de Jesus? Porque todos os que pegam o evangelho de Jesus falam do evangelho. Aí Jesus diz assim: se eles se calarem, as pedras vão falar. Não tem como. Jesus, ele se realiza ao ver as pessoas fazendo a sua vontade. Jesus, ele fica contente ao ver as pessoas falando dele. As pessoas cantavam: Hosana ao filho de Davi. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. E ele se realizava ao ver as pessoas fazendo a vontade do Pai. Jesus trabalhou, pregou, ensinou, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, para que você entendesse a importância do convite para o banquete que ele tem para a sua vida.
Você vai continuar achando que Deus não está nem aí para você? Você vai estar achando ainda que Jesus não se importa com a sua vida? Ele fez tudo para que você atenda a esse convite e fale desse convite às outras pessoas. Como estou entendendo? Deixa eu trazer algumas semelhanças que tem entre o que diz a palavra. Tem muita coisa, eu escolhi só algumas porque é coisa demais. João capítulo 2, veja comigo. João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. Fala de uma situação muito interessante, quem lembra? O primeiro milagre de Jesus, não é? Descrito, né? João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: no terceiro dia houve um casamento. Aonde? Em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Versículo 2: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Oh, aleluia. Na tradução corrigida e revisada diz assim que no terceiro dia houve uma boda de casamento em Caná da Galileia. Casamento e boda, a mesma coisa. Aqui começa o ministério de Jesus, nessa questão de milagres. Jesus procura até segurar o freio de mão, né? Quando a mãe dele pede, né? Mas ele vê que não dá mais. Ele começa o ministério dele aonde? Num casamento. Numa festa de casamento. Os dois primeiros versículos mostram alguns aspectos importantes que estão conectados com Mateus 22, que é a parábola das bodas do filho do rei. Primeiro, Jesus começa seu primeiro milagre público em uma boda de casamento. Não foi por acaso. Jesus foi intencional em ir a esse casamento, porque ele havia sido convidado com sua família. Como estão entendendo? E Jesus, mesmo sendo convidado, ele poderia fazer que nem as pessoas da parábola: não quero ir, tenho mais o que fazer, tem uns demônios para expulsar. Não, Jesus faz questão de ir, faz questão de ir. Casamento de um pecador, ele faz questão de ir. Para quê que Jesus faz questão de ir? Para dar o exemplo. Quando você recebe um convite para um casamento, você deve ir. Amém ou misericórdia? Quando você recebe o convite para o casamento, você deve ir. É a mesma simbologia do batismo. Jesus precisava se batizar para a remissão dos pecados. E por que ele se batizou? Para dar o exemplo. Ele não tinha pecado. Para dar o exemplo. E por que ele recebe o convite para o casamento? Para dar o exemplo. Quando você receber o convite para a boda, você vá. Vocês estão entendendo? É o mesmo simbolismo do batismo. Jesus precisava se batizar para a remissão dos pecados? Não, ele estava dando exemplo de como devemos fazer. Se Jesus, ao receber o convite de um pobre pecador para um casamento, ele aceita o seu convite, quanto mais o pobre pecador deveria aceitar o convite para o casamento do filho do rei. Esse convite é que não pode ser negado mesmo. Amém? Jesus mostra que ele é que garante o vinho de qualidade nesse casamento de Caná da Galileia.
Ele é que garante. Jesus é quem garante a continuidade da festa e da alegria. Jesus é que mostra que Ele é que cuidou para que a prosperidade, a alegria, o contentamento e a festa não acabasse. A festa ia acabar, queridos. Quando acaba o vinho, todo mundo sabe, acabou o vinho, acabou a festa. Aí Jesus diz, não, acaba não, eu estou aqui. E Ele faz o milagre de transformar a água em vinho. Eu fiquei pensando lá em casa, se Jesus pegou uma coisa comum que nem água e transformou em um vinho melhor, acho que um vinho que nunca provaram na face da terra, imagina o vinho novo que Jesus disse que vai estar no banquete dele. Como é que será esse vinho, gente? Qual é a qualidade desse vinho? Ele garante o vinho, Ele garante a festa, Ele garante a alegria. Jesus leva seus discípulos para a boda do casamento de Caná da Galileia. Todos os que são discípulos de Jesus, que creem em seu nome, estarão no casamento do Filho do Rei. O que é que tem de coincidência nisso? A coincidência é enorme. Jesus começa o ministério com um casamento. Quando é que Ele vai dar o cabo final de realização? Final não existe para Jesus, né? Mas de realização, de celebração, na boda do Cordeiro. Como é que é isso, Arnaldinho? Ele vai olhar para você, sentado na mesa do lado dele. Ele vai olhar para Antônia, sentado na mesa ali do lado dele. Não sei em que lugar da mesa vocês estarão, se está aqui pertinho ou lá no final. Eu quero imaginar o tamanho da mesa e do marceneiro que vai fazer essa mesa, né? Porque vai ser gente demais. Amém? Ele vai olhar nos nossos olhos e vai dizer assim, ó: Antônia, começou lá em Caná da Galileia, naquele casamento, vai acabar e acabou aqui contigo nesse casamento, nessa mesa. Oh, aleluia. Arnaldo, levanta esse cálice de alegria. Um dia eu transformei água em vinho lá em Caná da Galileia. Agora tem um sentido muito maior. Você está aqui tomando desse vinho novo comigo. Que privilégio, que honra. Deixa eu terminar, senão a gente vai passar a noite todinha só vendo esse pedacinho do versículo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, tem um recado de Deus para a sua vida hoje. Apocalipse capítulo 19. Acharam? Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Olha o que diz o anjo de Deus. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Olha o que diz o mensageiro de Deus, o anjo. Quando o anjo fala, o anjo não pode dar a opinião dele, ele tem que falar a voz de Deus. Amém? Ele tem que dizer exatamente o que Deus manda dizer. Quantos estão entendendo? Olha o que o anjo disse. O anjo me disse, isso João escrevendo: escreva, oh aleluia, felizes ou bem-aventurados os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Tem assim na sua Bíblia? Quer dizer, isso não vai ser nunca revogado. Isso não vai mudar nunca. Não tem ser humano na terra, não tem Alexandre de Moraes, não tem ninguém, nenhum governo dessa terra que mude que o teu nome está escrito no livro da vida, que você participará desse banquete, que você estará com ele nesse banquete, e que você tem que ser mais que feliz por participar desse banquete do Senhor.
Nosso problema é que queremos ser felizes sem Jesus. Nosso problema é que queremos ser felizes através dos nossos próprios meios, dos nossos próprios modos. Queremos ser felizes pelas nossas conquistas, queremos ser felizes pelas nossas finanças, pelas nossas aquisições, pelos nossos trabalhos, pelas nossas realizações. Só tem um fato que deixa o crente feliz: é participar da mesa com Jesus. Jesus, ele andou com seus discípulos, e teve um discípulo que andou com Jesus e que entendeu isso aqui, é o João, e foi o que andou mais tempo, também viveu um pouco mais, era o mais novo e morreu como mais velho. O João, ele andou tanto com Jesus que aprendeu o que a parábola de Mateus 22 queria dizer. Tudo o que o mundo proporciona para felicidade e satisfação, João entendia que era passageiro. Ele escreveu assim lá na sua carta: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Só tem uma coisa, que alguém que permanece para sempre é quem faz a vontade de Deus. O teu trabalho vai passar, a tua juventude vai passar, o teu dinheiro vai acabar, esse tempo vai acabar, esse sistema que nós vivemos no Brasil vai acabar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque vai sentar na mesa com o Cordeiro de Deus. Tudo passa. Só existe um elemento que vai durar para sempre, é aquele que aceitou o convite de Jesus. O pecador que aceita o convite de Jesus passa a fazer a vontade de Deus. O anjo diz aqui na Bíblia que ele é bem-aventurado, ele é feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer o seguinte: mais que abençoado. Ele não é só abençoado, ele é mais que abençoado. Ele não é feliz, ele é extremamente feliz. A outra tradução para bem-aventurado é bem-afortunado. O que é bem-afortunado? O cara tem muito, o cara tem demais, o cara é muito abençoado, ele é transbordante de bênçãos. Outra tradução para bem-aventurado é ele sentir-se-á em um estado de satisfação plena. Olha como o Senhor, o anjo de Deus está dizendo a seu respeito: você se sentirá assim por andar com Jesus. Tem alguma coisa nessa terra que vai te deixar dessa forma? Tudo que tem aqui não é nada. Eu sou feliz quando estou com dinheiro. Meu irmão, como você é miserável. Eu sou feliz quando está tudo dando certo na minha vida. Como você é pobre, como você é cego, como você é pobre, cego e nu. Davi entendeu no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quer dizer, pode faltar tudo, mas Ele que não pode me faltar. Pode faltar tudo, menos Ele. O ministério de Jesus começou em um casamento, e nós vamos ver a obra dele sendo celebrada em uma boda de casamento conosco, em um banquete na casa do Pai. Quantos creem? Amém. Começou em um casamento, vai ter uma celebração em um casamento, e você foi convidado, e você deve participar desse casamento, e você deve viver como Jesus, convidando as pessoas, entendendo que estamos indo. Nossa peregrinação não é uma peregrinação boba que não sabe para onde é que vai. Nós sabemos para onde é que vamos. Nós vamos para um casamento. Amém? Mas na frente eu falo quem vai ser a noiva. Oh glória. O noivo nós já vimos quem vai ser. Quando nós falarmos da noiva é que o negócio vai pegar. Amém? Porque não pode ser qualquer noiva, né? Não pode ser qualquer noiva. Jesus não escolheu uma noiva qualquer. Tinha que ser uma noiva especial. Glória a Deus. Eu espero que eu tenha começado a explicar o venham para o banquete. Estava só tentando explicar isso. Venham para o banquete, venham para as bodas, vinde às bodas, porque essa boda é mais que especial. Próximo culto eu continuo
falando sobre esse 20. Vamos orar. Eu espero que sua vida tenha sido edificada, que essa palavra tenha enchido seu coração como encheu a minha. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche os olhos, ore a Deus. E fale: Deus, eu preciso viver dessa forma, como alguém que está indo para esse casamento. Eu não estou rodando nessa terra como o povo rodou no deserto. Eu estou indo para um casamento, Senhor. Eu não sou um perdido na face da terra, porque o Senhor me achou. O Senhor me convidou e eu aceitei o teu convite. O Senhor me escolheu para estar nesse casamento. Que honra, que privilégio. Felizes são, essa é a palavra de Deus através da boca do anjo. Felizes são aqueles que são convidados para a boda do Cordeiro. São bem-aventurados, são afortunados, são pessoas que vão ter um estado de satisfação plena, sem igual, transbordante de bênçãos. São mais que felizes. Oh, aleluia. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque só em ouvir tua palavra eu já consigo sentir o cheiro do banquete. Só em deslumbrar, Deus, as verdades contidas no teu evangelho salvador, eu já consigo, Senhor Deus, ouvir as canções desse banquete. Eu já consigo sonhar com o tamanho da mesa e perceber, Deus, que na ponta dessa mesa o Senhor estará chamando o meu nome, chamando o nome de todos os crentes desta igreja, conhecendo cada um em profundidade, dizendo, conversando sobre as coisas do reino conosco. Oh, coisa maravilhosa, Senhor Deus. Faz-nos viver, Deus, como crentes em Jesus, que estão indo nesta direção, na direção do banquete. Nós não estamos perdidos da face da terra, estamos indo para um casamento especial. Oh, o Senhor é o noivo maravilhoso que convidou para sermos filhos. Só os filhos sentam à mesa, só os filhos são privilegiados, só os filhos, Senhor Deus, entendem o que o Senhor queria dizer, só os filhos escutam a tua voz e te seguem, só os filhos. Venham ao Senhor, venham a Jesus, levantar no meio desse povo, Deus, uma geração que fale para os outros sobre este convite, uma geração, Senhor Deus, de filhos que chamem outros filhos. Venha, Senhor Deus, cumprir a tua vontade no nosso meio. Quebra o nosso eu, quebra, Deus, todo jugo que há em nossas vidas e nos transforma a imagem do teu filho. Nós queremos pensar como teu filho, nós queremos agir como teu filho, nós queremos imitar o teu filho. Nós somos cristãos, pequenos cristos, e devemos imitá-lo em tudo em nossa vida. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus, que o teu reino venha sobre a vinde, em nome de Jesus. Que o teu reino seja feito nesse lugar. Faça a tua vontade aqui na terra como é feito no céu. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.